E aí, pessoal, vamos de filtração hoje? Vamos começar aqui com o nosso glomérulo. Como é que funciona então esse processo de filtração? Nessa peça aqui, o que a gente consegue visualizar? Então aqui, olha, nós temos uma arteríola aferente, quer dizer, ela está chegando, trazendo sangue aqui para o glomérulo. E depois esse sangue vai embora pela arteríola eferente. Quando esse sangue passa aqui, chega pela aferente, passa por aqui e vai pela eferente, uma parte desse sangue, ele sai de dentro do glomérulo e vem para essa cápsula, para esse espaço aqui da cápsula. E esse processo de sair de dentro do glomérulo e vir para a cápsula, a gente vai chamar de filtração. Então, essa saída, de parte do sangue, de dentro da arteríola, para a cápsula, que é o processo de filtração. Então, quando a gente fala assim, o rim filtra o sangue, pronto, filtrar é isso aqui, é sair daqui e vir para cá. Então, o que a gente tem aqui, descendo para cá agora, não é mais sangue, é filtrado. E o que a gente tem indo embora aqui é o sangue de novo, que já foi filtrado. Denise, então quer dizer que o sangue que sai daqui é um sangue já totalmente filtrado? Sim, porque a filtração aconteceu nessa estrutura. Agora, a liberação das substâncias tóxicas, da ureia, da creatinina, isso não é aqui que acontece, isso vai acontecer numa sequência de túbulos que vão a partir daqui. Então, dessa peça, onde a gente visualiza o local da filtração, a gente só sabe que é isso. O que passou daqui, de dentro, que era sangue, aqui para fora, agora passa a chamar filtrado. E o que mais a gente visualiza aqui nessa peça? Bom, vocês estão vendo que no glomérulo aqui, a gente tem essas estruturinhas mais claras aqui, que estão abraçando a parede do capilarzinho ali no glomérulo. Isso aqui a gente vai dar o nome de podócitos. Então, assim, o que são podócitos, São células do tecido epitelial, do tecido visceral do rim, que tem uma importante função de barreira, porque a gente tem o podócito aqui abraçando o glomérulo, a gente então não vai ter saindo para cá, para dentro do filtrado, hemácias, por exemplo, proteínas, por exemplo. Então, na verdade, esses podócitos, eles restringem a passagem de substâncias maiores para cá. Então, o que vai passar para cá? Vai poder passar o plasma sanguíneo e íons, que aí passam tranquilamente pelos podócitos, Mas proteínas e hemácias, isso nunca vai vir parar aqui, a não ser que a gente tenha um problema, algum tipo de doença instalada aí. O que mais que a gente visualiza aqui? Vocês estão vendo aqui, nesse triângulozinho aqui, umas células diferentes, são as células mesangiais. Então aqui, quando se aponta aqui, essa estrutura leva o nome de mesângio. Então, o que é esse mesângio? São células que participam intensamente do processo de filtração. Por quê? Porque ele vai, além de dar um suporte mecânico para esses capilares aqui, ele também vai garantir uma regulação do fluxo de sangue, porque ele tem uma certa atividade contrátil, então ele pode auxiliar essas arteríolas aqui a ter mais fluxo ou menos fluxo, então vai ter um pouco mais ou um pouco menos de filtração. Então elas indiretamente têm essa função aí. Aqui em cima a gente tem um túbulo contorcido distal aberto. Então, é um túbulo, porém, vocês percebem que aqui, junto com o glomérulo, tem umas células que são um pouquinho diferentes. Olha, se vocês perceberem olhando bem de pertinho, essas células de cima são diferentes dessas células de baixo. Essas aqui de baixo, elas são chamadas de mácula densa.
Então, quando elas estão bem aqui pertinho, a mácula densa, ela faz compõe, né, uma estrutura que a gente chama de aparelho justaglomerular, ó, juntinho do glomérulo. Então, o aparelho justaglomerular, que é dado por essas células aqui, que a gente vai chamar de mácula densa. Então, qual que é a função, né, dessas células? Primeira coisa a pensar, elas são muito sensíveis à mudança na concentração do sódio, do cloreto de sódio. Então, elas, quando tem mais ou menos sódio, elas vão estimular ou não estimular a liberação da renina. Não sei se vocês vão lembrar do sistema renina, angiotensina, aldosterona, mas eu tenho uma aula aí no canal, se você procurar, você vai achar, que fala a respeito da regulação da pressão arterial. E lá vai falar dessa renina, o papel importante dela. Então, aqui a gente vai ver que são essas células do aparelho justaglomerular que faz a liberação ou a não liberação da renina. Bom, então nessa estrutura o que a gente visualiza é isso. Se a gente passar isso para cá, a gente vai verificar aqui agora o glomérulo completo, né? Aqui completo, como a gente viu, mas já com todos os túbulos contorcidos ao seu redor e a alça de Rayleigh. Então aqui a gente tem um néfron. O que a gente vai ver, né? O sangue, então, chega pela arteríola aferente, pelo glomérulo ele vai filtrar, forma o filtrado aqui na cápsula de Bowman. O filtrado cai para dentro de uma sequência de túbulos que a gente chama de túbulos contorcidos proximais. Desce, forma a aula de Henle, que a gente vai ter uma porção descendente e uma porção ascendente, e aí os túbulos contorcidos distais. Então, aqui está só para vocês verem a diferença das células que compõem a parede. Então, do túbulo contorcido proximal, ela é muito mais juntinha, né? Muito mais difícil de sair alguma coisa ou entrar. Depois aqui, a da alça de Henle, ó, é uma célula muito fininha, por isso que ela tem uma grande capacidade de reabsorção de água para dentro dos vasos que estão aqui em volta. E aqui, há células que compõem a parede dos túbulos contorcidos distais. Então aqui a gente tem um néfron. E eu espero que tenha ajudado vocês. E aí, pessoal? Põe nos comentários, ajudou?